Opa pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, ordem de grandeza. Para você que não sabe, ordem de grandeza é a estimativa da potência de 10 mais próxima de um valor. Como assim? Bem, vamos aos poucos para poder entender melhor esse assunto. Antes de mais nada, para a gente entender a ordem de grandeza, a gente precisa entender o que é a notação científica. Pensem comigo. Imaginem que vocês estão estudando sobre planetas no nosso sistema solar. Todos nós sabemos que eles estão muito distantes uns dos outros. Por isso, o número que expressa essa medida é gigantesco. Por exemplo, a distância da Terra para o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, ou seja, só nessa aproximação de distância já teríamos 7 zeros para colocar no papel, além do número 15. Imagina só o trabalho que isso não ia dar. Por isso, criamos um artifício chamado notação científica. A notação científica é basicamente uma notação em forma exponencial, ou seja, a notação científica vai classificar a quantidade de casas que iremos mexer a vírgula para a direita ou para a esquerda. Lembrando que o número que antecede a vírgula deve ser igual ou maior que 1 e menor que 10. Vamos ao exemplo que tenho certeza que você vai entender. Imagine que temos o número 100. Concorda comigo que o número 100 é maior que 10? Então, vamos fazer uma lista de lembrete. Primeiro, para o número ser uma notação científica, ele tem que estar entre 1 e 10. O número 100, como podemos ver, é maior que o número 10. Por isso, vamos mexer na vírgula do número e aí sim iremos escrevê-lo como notação científica. Pensa comigo, caso eu mova a vírgula, para que lado eu preciso movê-la? Para a esquerda, é claro, pois eu quero que o número que antecede a vírgula seja menor que 10 ou maior ou igual a 1. Sendo assim, quantas vezes vamos mover a vírgula para a esquerda? Nesse caso, vamos mover 2 vezes. Assim, teremos um número maior ou igual a 1 e menor que 10 antecedendo nossa vírgula. Porém, ao mesmo tempo que mexemos a vírgula, concorda que o número diminuiu? Antes nós tínhamos 100, mas agora só temos 1,00. Ou apenas 1, dependendo de como você queira visualizar. Para que nós possamos mexer no número dessa forma sem alterar o seu valor, é preciso que nós multipliquemos ele por uma potência de 10 que irá fazer com que ele retorne ao seu valor original. Nesse caso, iremos multiplicar por 10 à segunda, pois, caso multipliquemos 1 vezes 100, que seria 1 vezes 10 à segunda, retomaremos para o nosso resultado. Agora, pensa comigo, quando você vai no açougue, vamos dizer que você pede meio quilo de carne. Sabemos que meio quilo é 0,5 kg, ou seja, precisamos mexer a vírgula para que o número que a antecede seja maior ou igual a 1 e menor que 10. No caso do 0,5, precisamos mover a vírgula para a direita. Assim, ficamos com 5,0, ou 5. Porém, o mesmo se aplica aqui. Nós mudamos o valor do número, então precisamos apenas acrescentar a potência de 10, que retomará o nosso valor inicial. Nesse caso, por termos movido a vírgula para a direita, nós deixamos o número maior, diferente do que aconteceu com o número 100, o qual deixamos menor. Sendo assim, o sinal que vai no expoente da nossa notação será um sinal negativo, pois o sinal e o número indicado no expoente mostra a direção para a qual a vírgula tem que ir e a quantidade de vezes que ela se move, respectivamente. Sendo assim, teremos o valor 5,0 vezes 10 a menos 1, retomando assim o valor 0,5. Bem, como podemos ver é algo bem simples, mas ainda não falamos sobre ordem de grandeza. Como eu disse antes, ordem de grandeza é a estimativa da potência de 10 mais próxima de um valor. No caso, vamos pensar no número 2000. Primeiro, vamos colocá-lo em notação científica. Certo, agora temos o número 2000 em notação científica, 2 vezes 10 à terceira. Para que possamos concluir qual é a ordem de grandeza de uma medida, é preciso analisar se o número que antecede a vírgula é maior ou menor que a raiz de 10. Sendo assim, se o número for menor que a raiz de 10, teremos que arredondar esse valor para 1. Caso seja maior que a raiz de 10, iremos arredondar esse valor para 10. Sabendo que a raiz de 10 equivale a aproximadamente 3,16,
Vejamos qual a ordem de grandeza do número 2 vezes 10 à terceira. Perceba que 2 é menor que 3,16. Sendo assim, iremos arredondá-lo para 1. No caso, ficaremos com 1 vezes 10 elevado à terceira, sendo 10 à terceira nossa ordem de grandeza. No caso de um número maior, como por exemplo 8 vezes 10 à terceira, como 8 é maior que 3,16, iremos arredondá-lo para 10. Teremos então 10 vezes 10 à terceira, que é a mesma coisa que 10 à quarta. Sendo assim, a ordem de grandeza seria 10 à quarta. Bem, pessoal, por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e quero dizer que a gente se vê na próxima. Fui!